continuação da história, a Carla me contando. Aí ela falou assim, aí beleza. Chega o Igor, o Léo, o Lobo, o Dieguinho, o Andrezinho. Chega eles tudo. Ok, foram já pro lado deles. E o Léo veio falar comigo. Eu falei com o Léo, falei com o Igor, falei com o Lobo, falei com todo mundo. E voltei pra mesa do Sérgio. E o Igor já começou a ficar encarando. E aí ele me mandou mensagem, quem é esse mano? Aí eu falei, mas você não falou que ele vinha aqui no morro? Ela falou, então, mas eu nunca tinha levado ele pro mesmo rolê que o Igor, entendeu? Tipo, ele já veio aqui no morro em alguns rolês, mas não no mesmo. E quando o Igor não vê os meus rolos, foda-se, mas assim, ele viu. E aí ele já perguntou, quem é esse mano? E aí, pra não ajudar, ele é meio playboyzinho, entendeu? Só que ele quer pagar de pai e tal. E aí, na hora, os caras já reconheceu ele que ele não era daqui do morro. Já ficou tipo, quem é esse? E aí, beleza. Aí ele pagando os bagulho, comprando os bagulho, que não sei o que. Teve uma hora que ele entrou lá dentro pra comprar bebida pra mim, me mandou mensagem, falou assim, o que você quer? Eu fui até lá. Eu e ele tava escolhendo a bebida, o Igor parou do meu lado e falou no meu ouvido. E ele ficou encarando o Igor. Aí eu olhei assim, eu falei... Meu Deus, Carla, o Igor falou no seu ouvido na frente do cara. Aí ela, sim. Ele veio falando no meu ouvido, graça. Eu dei risada, porque eu já tava muito louca. E o menino que eu tava não gostou. Encarou o Igor. O Igor pegou, virou pra ele, pro menino, e fez assim, com a cabeça, tipo, cumprimentou com a cabeça. O menino não cumprimentou de volta. É aí que cresceu o problema. Aí eu, nossa senhora. Aí o Léo chegou em mim e perguntou, quem é esse cara que tá com você? Eu falei, não tá comigo, tá com o Sérgio. Chegou no Sérgio, perguntou, quem é esse cara? O Sérgio falou, meu parceiro. Aí ele pegou e falou assim, ele é de onde? Aí falou de onde ele era. O menino já também muito louco começou a perguntar pro Sérgio por que estavam perguntando dele, qual que era o problema, enfim. Só que até então não tinha problema nenhum. Até que o Igor começa a dar em cima, falar no ouvido, puxar cabelo, risadinha pra cá, risadinha pra lá, com a amiga da Luciana. Até então, Luciana tava quieta com as amigas dela em um canto, aquele bonde de 7 monstrinhos dela. Eu tava com as minhas amigas se dividindo ali. As minhas amigas também estavam ali junto com o Sérgio, mas tipo assim, não tava tão próximo, mas a gente tava todo mundo ali. E o Igor juntou o bonde dele, né, do Lobo, do Léo, enfim, com as amigas da Luciana. Tipo assim, não foi o Lobo que juntou, que é ele que pega a mina, né? Aí eu... Enfim, ele que pegava a mina, você entendeu, Vitória? Mas não foi o Lobo que juntou, foi ele. Eu vi que foi ele que chamou as minas pra ficar lá onde eles estavam, entendeu? Tipo, era um local ali, é tipo um lojinzinho. E aí, eles chamaram as minas se deslocou da onde estava pra ficar com eles. E aí, beleza, ele começou a dar em cima dessa mina, até que eu comecei a mandar mensagem pra ele, se você catar essa mina aqui na minha frente, eu vou quebrar essa mina. E ele começou a puxar o cabelo da mina, dar beijinho no pescoço da menina, e eu vendo. Dito e feito, fui bater na mina. Eu falei, meu Deus. Eu já tava muito louca, vi que ele tava fazendo pra me provocar, porque ele viu que tinha alguma coisa entre eu e o cara, entendeu? E aí, foi isso. Aí eu fui tirar a satisfação. Ele já veio me xingar, falar que eu tava errada, que eu tava com o cara, pra me voltar lá com o cara, que eu tava metendo do louco, que não sei o que. O Lobo entrou na frente e veio trocar ideia comigo. Só que assim, eu e o Lobo trocou umas ideias 1000 graus. Até então, a gente tava conversando, só que ele tava falando muito alto e eu tava falando, fala baixo. Só que a gente continuava trocando ideia. E ele falava alto, eu falava, fala baixo. E continuava trocando ideia. Nessa que eu tava falando, ele fala baixo, Luciana veio, colocou a mão no peito dele e falou assim, Lobo. E eu trocando ideia aqui com ele, eu olhei pro lado, aí ele, só um minuto. E veio pra falar comigo de novo, ela, não, Lobo, eu preciso falar com você agora. Aí ele olhou pra mim, olhou pra ela, aí falou, qual foi? Aí ela pegou, falou lá meia dúzia de palavras no ouvido dele, que pelo que eu entendi, ela perguntou se ele poderia levar a amiga dela embora,
porque a amiga dela que tava causando aquele problema, que eu queria bater na amiga dela, ele falou assim, ela, pelo que eu entendi, ela falou basicamente assim, já que tá dando problema e tal, a gente vai ir pra 10, tem algum problema pra você? Aí o lobo falou, não, tá suave, depois eu colo lá. Aí ela falou assim, algum de vocês consegue levar a gente? E eram 4 meninas. E aí o lobo levou ela, o Léo levou a amiga dela, o Igor não foi, e o André e o Diego levou as outras meninas, e o Igor ficou lá. Eu falei, entendi. E você foi embora com quem, Carla? Aí ela, com o Igor. Aí eu, entendi, viu? Você foi embora com o Igor? Aí ela, sim, fui embora com o Igor. Eu tava muito louca, nós dois discutiu feio. E aí eu acabei indo embora com ele. Aí eu, o Lobo sabe disso? Aí ela, sabe. Ele tava lá de manhã hoje, ele viu que eu tava lá. Aí eu, entendi, viu? Achei que ele não sabia, porque do jeito que ele falou. Aí eu, então quer dizer que ele levou a menina embora. Aí ela, levou, só que ele voltou. Ele deixou ela lá no rolê, não sei se ele ficou com ela, se não ficou, mas ele voltou, entendeu? Disso eu tenho certeza. Aí eu, entendi. Eu, Aí levantei assim do sofá, eu falei, vocês só caçam problema. Aí beleza, falei, vou tomar um banho. Aí ela, que foi? Tá meio mexida porque ele levou a menina? Aí eu, não. Aí beleza, gente, fui tomar um banho. Perguntei pra ela, você vai sair hoje? Ela falou, vou ir lá na 10 hoje. Aí eu, entendi. Aí eu falei, será que os moleques vão ir também? Ela, por quê? Você quer ir? Aí eu falei, não vou sair não, vou ficar em casa. Aí eu falei, sabe quem me chamou pra ficar em casa junto com ele? Aí ela, Aí o João. Aí ela, por que você não vai? Aí eu, não quero. Aí ela, cara, você tá mudada mesmo, hein? Falar pra você não quer sair, você não quer fazer nada. Eu falei, cara, olha pro meu rosto. Meu rosto tá machucado, eu não vou sair assim, não vou. Não é nem só por causa do meu rosto, é que eu não tô afim, sabe? Carla, pelo amor de Deus, eu tô tão mal com tudo que aconteceu. Hoje eu tava meio... Passei o dia com a minha irmã, assim, pensando, sabe, na minha mãe. Aí a Carla... realmente, quando a gente para pra pensar, assim, né, o tanto de coisas que você passou, dá pra entender, né? O motivo de você não querer sair, enfim, mas você não pode deixar de viver a sua vida. Aí o problema é esse, o problema é que eu estou vivendo a minha vida, entendeu? E a minha vida não tá de boa. Aí ela realmente, quando a gente para, assim, pra ver a realidade, né? Eu falei, por isso que às vezes eu não fico nem... Você me conta, assim, essas besteiras, sabe? De Léo, de Lobo, de todo mundo, assim, eu fico assim... Sabe, que eu tenho tanto problema, eu tô passando por tanta coisa que às vezes eu não tenho nem tempo de raciocinar as fofocas. Aí ela, não, realmente. Aí eu, mas enfim. Aí ela, mas eu vou sair hoje, tem problema? Aí eu falei, não, problema nenhum. Aí beleza. Aí quando foi à noite, ela se arrumou e tal, colocou roupa. A minha tia falou, eu também vou sair. Aí eu falei, tá bom. Aí a minha tia falou assim, quer que eu deixe a chave? Aí eu falei, não, pode levar, eu não vou sair não, pode levar, pode ficar tranquilo. Ai, gente, acho que eu tô borrando, né? Aí eu falei, não, pode levar, pode ficar tranquilo que eu não vou sair não. Porque ela perguntou, tipo, você quer que eu deixe a chave caso você queira sair, fazer alguma coisa? Eu falei, não, tia. E a Carla já tinha saído, e a Carla realmente, a gente foi pra 10. Adivinha, pra encontrar esse menino, que esse menino não sabia que ela tinha ido embora com o Igor, tá? Ela não foi na frente do menino embora com o Igor, mas o Sérgio sabia. E aí eles foi pra 10 pra poder se encontrar. Beleza. Tô ouvindo o vizinho falando bem aqui. Aí quando foi umas meia-noite, mais ou menos, eu recebi uma foto do Lobo. Adivinha? Carla na 10. Ele me mandou uma foto. Olha que eu achei perdida aqui. Aí, tipo, ela tava assim, na foto assim, sabe? Com um pirulito e um copo na mão. E ele tirou foto com ela. Aí eu falei, meu Deus, já tá loucona, né? Aí ele, que nada, acabou de chegar aqui. Aí eu falei, entendi. Aí eu, se divirtam e tal. Aí mandei um coração. Aí ele, queria que você tivesse vindo. Aí eu, hoje não deu. Aí ele não quis ficar de aconchego comigo. Aí eu falei, não mesmo. E nem respondi ele, gente, eu fui dormir. Eu fui dormir pra vocês entenderem o nível que eu estava. Eu estava me sentindo uma velha, porque eu fui dormir. E aí, beleza, dormi, acordei no outro dia.
ela veio me contar.